A pulseira de Jade bateu no chão de mármore com um estalo afiado que ecoou através do grande saguão da mansão. Park Tae-young não estremeceu. Ele não podia. Não quando ele era suposto ser cego. Senhor Park, eu estou tão arrependida. A voz da nova governanta tremeu enquanto ela passava apressada por ele, seus passos frenéticos contra o chão polido. Através dos óculos escuros que tinham se tornado sua máscara constante pelas últimas 2 semanas, Tae-young a observou ajoelhar e cuidadosamente juntar os pedaços quebrados, suas mãos tremendo. Esta era a terceira governanta em 4 meses. A terceira mulher que pensou que um bilionário viúvo cego não notaria como ela tratava seu filho. Mas Tae-young notava tudo. 2 semanas antes, ele tinha saído da clínica de oftalmologia do Dr. Lee Summon com visão perfeita e um plano que beirava a decepção. O acidente de carro que matou sua esposa Ji-soo 6 meses atrás o tinha deixado com trauma ocular severo. Todos esperavam que ele ficasse cego para a vida. Quando a cirurgia experimental sucedeu antes do programado, Dr. Lee o tinha olhado com preocupação. As bandagens podem sair hoje. Tae-young, você pode ver novamente. Tae-young tinha olhado seu reflexo no espelho da clínica, vendo claramente pela primeira vez em meses. Mas em vez de alívio, ele sentiu algo mais inteiramente. Uma oportunidade. Ninguém pode saber, ele tinha dito ao Dr. Lee. Ainda não, seu amigo tinha franzido a testa. Por que você iria querer que as pessoas pensassem que você ainda está cego? A mandíbula de Tae-young apertou enquanto ele lembrava as filmagens da câmera de babá de 3 semanas antes. A governanta sorrindo docemente para seu rosto, então puxando seu filho de 7 anos, Yun-woo, pelo braço quando ela pensou que ninguém estava olhando. O menino que não tinha falado uma única palavra desde a morte de sua mãe, arrastado para seu quarto como um fardo. Eu preciso ver quem as pessoas realmente são quando elas pensam que eu não estou olhando. Agora parado em seu saguão com óculos escuros escondendo a verdade, Tae-young observou a nova governanta com a intensidade de um homem que tinha aprendido que dinheiro não podia comprar compaixão genuína. Senhora Park, sua governanta-chefe, tinha entrevistado dezenas de candidatas. Esta era diferente, ela tinha dito. Estrangeira, nigeriana, desesperada por trabalho. Pessoas desesperadas podiam ser cruéis ou gentis. Tae-young pretendia descobrir qual. Eu vou substituí-lo, Sr. Park, a mulher disse. Seu sotaque envolvendo seu nome de uma maneira que ele nunca tinha ouvido antes. Eu vou trabalhar horas extras, sem pagamento, o que for preciso. É apenas uma pulseira. Tae-young manteve sua voz neutra, seu olhar fixo em algum lugar passado seu ombro esquerdo como seria o de um homem cego. Minha falecida esposa tinha dezenas. O silêncio que se seguiu fez ele querer olhar diretamente para ela, mas ele manteve seu cuidadosamente praticado olhar desfocado. Então significava algo para você, ela disse baixinho. Sinto muito pela sua perda, Sr. Park. E sinto muito por ter sido descuidada com a memória dela. Algo na voz dela fez o peito de Tae-young apertar. Sinceridade, talvez, ou uma performance muito boa. O tempo diria. Qual é o seu nome novamente? Ele perguntou. Zara Okoro, senhor, mas todos me chamam de Zara. A senhora Park irá mostrar-lhe seus aposentos, Zara. Você começa lá amanhã. Ele ouviu sua respiração ofegante, a surpresa evidente. Você ainda está me contratando, mesmo depois que eu quebrei. Todos merecem uma segunda chance. Tae-young virou-se para as escadas, sua mão encontrando o corrimão com facilidade praticada. Meu filho está esperando pelo jantar dele. Eu confio que você sabe cozinhar. Sim, senhor, eu sei. Enquanto ele subia as escadas, a visão periférica de Tae-young pegou Zara se curvando profundamente, embora ela pensasse que ele não podia ver. Um pequeno gesto, mas isso lhe disse algo. Respeito não era performance se ninguém estivesse olhando. Ou assim ela acreditava. Antes de continuarmos, se você está gostando desta história,
Por favor, clique no botão de inscrição e me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e seu apoio realmente significa o mundo para mim. Agora, de volta ao que aconteceu em seguida. O quarto de Yun-woo ficava no final do corredor do segundo andar, passando pelos retratos de família que agora pareciam fantasmas nas paredes. Tae-young parou do lado de fora da porta, escutando. Silêncio, sempre silêncio. Seu filho tinha parado de falar no dia em que Jisoo morreu, como se sua avó tivesse sido enterrada com ela. Todo psicólogo infantil em Seul tinha teorias. Trauma, luto, mutismo seletivo. Mas nenhuma de suas sessões caras tinha trazido de volta a voz de Yun-woo. O menino simplesmente existia em um mundo de silêncio, seus olhos muito velhos para seus 7 anos. Tae-young bateu suavemente antes de entrar. Yun-woo sentou-se perto da janela, uma tigela intocada de arroz e sopa em sua mesa. O menino não se virou. A nova governanta começa amanhã, Tae-young disse, movendo-se cuidadosamente pelo quarto como um cego faria, embora as costas de seu filho estivessem viradas. O hábito tinha se tornado segunda natureza. O nome dela é Zara. Ela é da Nigéria. Nenhuma resposta. Yun-woo continuou olhando pela janela para o horizonte de Seul, seus pequenos ombros curvados. O coração de Tae-young se partiu um pouco mais. Era por isso que ele estava fazendo isso, porque ele precisava saber se Zara ou alguém poderia alcançar o sol que ele estava lentamente perdendo para o luto. Eu preciso que você coma, Yun-woo. Por favor. A mão do menino moveu-se ligeiramente em direção à tigela. Então parou. Era o mesmo todas as noites, um gesto em direção à conformidade que nunca se completava. Tae-young saiu do quarto com aquele familiar peso de desamparo pressionando seu peito. A manhã seguinte chegou com o tipo de céu cinzento de Seul que combinava com o humor de Tae-young. Ele sentou-se em seu escritório, fingindo ler um documento em braille, que a Sra. Park havia colocado em sua mesa, enquanto na verdade observava a entrada através de seus óculos escuros. Exatamente às 8h, um táxi parou. Zara Okoroira saiu usando um vestido azul simples e carregando uma mochila surrada. Ela pagou o motorista contando as notas cuidadosamente antes de fazer uma reverência em agradecimento. Tae-young notou a maneira como ela parou na entrada da mansão, respirando fundo como se estivesse se preparando antes de apertar a campainha. A voz da Sra. Park crepitou pelo interfone em seu escritório. Senhora, a senhorita Okoro chegou. Mande-a encontrar Yun-woo, Tae-young disse. Eu quero saber como ela o trata. Senhor, o senhor não deveria se encontrar com ela primeiro? Estabelecer diretrizes. Apenas faça, Sra. Park. Ele ouviu o suspiro desaprovador da mulher mais velha antes que o interfone desligasse. A Sra. Park trabalhava para sua família há 20 anos e ainda o tratava como o menino que costumava roubar biscoitos da cozinha dela. Mas ela não entendia. Diretrizes e regras não significavam nada se a pessoa que as aplicava não tivesse coração. Tae-young moveu-se silenciosamente pelo corredor, posicionando-se perto do quarto de Yun-woo, onde ele podia observar sem ser notado. A porta estava ligeiramente entreaberta. Zara entrou no quarto com a Sra. Park, que imediatamente começou uma palestra severa sobre horários, refeições e comportamento adequado. Tae-young observou seu filho, que estava sentado em sua cama, segurando um coelho de pelúcia. O último presente de sua mãe, olhando para o nada. O menino não fala, a Sra. Park disse sem rodeios. Não disse uma palavra em 6 meses. Não espere conversa. Apenas certifique-se de que ele coma, tome banho e chegue às suas sessões de tutoria a tempo. A expressão de Zara mudou. Algo suave e triste cruzando seu rosto. 6 meses. Desde a mãe dele? Sim, desde o acidente. O tom da Sra. Park era clínico, distante. Vou deixá-la para se apresentar. Lembre-se, o Sr. Park é cego e depende de rotina. Não reorganize nada sem permissão. Depois que a Sra. Park saiu,
O silêncio preencheu o quarto. Taeyang observou enquanto Zara ficava ali, não se movendo em direção a Yun-woo, não falando, apenas observando. Isso se estendeu por quase um minuto. Então ela fez algo inesperado. Ela sentou no chão, de pernas cruzadas, a alguns metros da cama de Yun-woo, não se aproximando, não exigindo atenção, apenas sentada. Meu nome é Zara, ela disse baixinho. Eu venho de muito longe, um lugar chamado Nigéria, na África Ocidental. É tão longe que o sol nasce aqui antes mesmo de pensar em acordar lá. O aperto de Yun-woo no coelho apertou ligeiramente. Tae-yang percebeu. Eu tenho 5 irmãos e irmãs mais novos, Zara continuou, sua voz carregando uma qualidade musical que parecia preencher o quarto sem sobrecarregá-lo. O mais novo tem 6, quase sua idade. O nome dele é Chiti e ele tem medo do escuro. Ela fez uma pausa e Tae-yang a viu sorrir para si mesma. Toda noite Chi chorava e chorava até que eu vinha e sentava com ele, sem falar, sem forçá-lo a ser corajoso, apenas sentada. Porque às vezes a coisa mais assustadora sobre o escuro é estar sozinho nele. Os olhos de Yun-woo piscaram em sua direção por apenas um segundo. Eu não vou fazer você falar comigo, Zara disse. Ou sorrir para mim, ou fingir que está tudo bem quando não está. Mas vou sentar aqui por um tempo se estiver tudo bem para você, porque ninguém deveria ter que estar sozinho no escuro. Taeyang sentiu algo se abrir em seu peito. Ele observou enquanto Zara começava a cantarolar, uma melodia baixa e melódica que ele não reconheceu. Não era exatamente uma canção de ninar, mas algo quente e vivo que parecia envolver o silêncio no quarto e torná-lo menos pesado. Após 10 minutos, Yun-woo lentamente soltou seu aperto mortal no coelho. Após 15, seus ombros baixaram de sua curvatura permanente. Após 20, ele deitou-se em sua cama, ainda segurando o brinquedo, mas seus olhos estavam fechados. Zara levantou-se silenciosamente e pegou um cobertor da cadeira, jogando-o sobre ele com a gentileza de alguém que entendia coisas frágeis. Então ela saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás dela. Taeyang mal voltou para seu escritório antes que ela passasse no corredor. A voz da Sra. Park o fez congelar. Ele virou, mantendo sua expressão neutra, seu olhar desfocado. Sim, eu só queria dizer que Yun-woo está descansando. Ele parecia cansado. Ele comeu? Não, senhor, mas eu não forcei. Eu pensei que talvez a confiança venha antes do apetite. Taeyang sentiu as palavras se assentarem sobre ele como uma revelação. Todo outro cuidador tinha forçado comida em Yun-woo, tinha tratado seu silêncio como desafio em vez de dor. Mas esta mulher, esta estranha do outro lado do mundo, entendeu algo fundamental sobre seu filho em 20 minutos. Você é muito perceptiva, senhorita Okoro. Eu só lembro como é doer, Sr. Park. E eu lembro que ninguém jamais me curou me forçando a ficar bem. Ela se curvou e se afastou, deixando Taeyang parado no corredor. Seu teste cuidadosamente construído de repente, parecendo menos uma estratégia e mais uma invasão. A primeira semana passou em observação cuidadosa. Taeyang manteve sua performance impecavelmente, esbarrando em móveis ocasionalmente, pedindo ajuda com tarefas que ele poderia facilmente fazer sozinho, mantendo seus óculos escuros do amanhecer até se retirar para seus aposentos particulares à noite. E ele observou Zara. Ela nunca apressou Yun-woo, nunca falou com ele em linguagem de bebê ou tratou seu silêncio como um defeito. Em vez disso, ela narrava suas próprias ações como um fluxo gentil de consciência que não exigia resposta. Estou fazendo arroz jollof hoje. É um prato nigeriano. Todo país da África Ocidental briga sobre quem o faz melhor, mas obviamente somos nós. Ela ria de sua própria piada enquanto Yun-woo sentava no balcão da cozinha observando-a se mover. O segredo está nos tomates. Você tem que deixá-los cozinhar até ficarem doces e vermelho escuros como o pôr do sol. Taeyang se posicionava por perto, fingindo ouvir audiolivros, enquanto na verdade a ouvia.
Na Nigéria, dizemos que é preciso uma vila para criar uma criança. Isso significa que todos ajudam a todos. O filho do seu vizinho é seu filho também. Ela picava vegetais com facilidade praticada. Aposto que sua mãe cozinhava para você, não é? Aposto que ela fazia suas comidas favoritas e cortava seus sanduíches em formas especiais. Os olhos de Yun-woo ficavam mareados, mas ele nunca desviava o olhar. Está tudo bem sentir falta dela, Zara diria suavemente. Está tudo bem ficar triste. A tristeza não é algo para consertar. É algo para sentir até que esteja pronta para te deixar ir. No quarto dia, Tae-young encenou um teste. Ele deliberadamente deixou a porta do seu escritório aberta e derrubou um copo de água, então chamou com falsa aflição. Senhora Park, derramei algo. Passos apressados desceram o corredor. Mas não foi a senhora Park quem apareceu. Zara correu, viu o derramamento e imediatamente agarrou seu braço. Senhor Park, não se mova. Há vidro no chão. Deixe-me ajudá-lo. Ela o guiou até uma cadeira com tanta atenção que Tae-young sentiu a culpa se contorcer em seu estômago. Então ela limpou a bagunça, narrando cada ação para que ele soubesse o que ela estava fazendo. Estou limpando a água. Agora. Estou pegando os pedaços de vidro cuidadosamente. Não se preocupe. Estou verificando para ter certeza de que peguei todos. Quando ela terminou, ela ajoelhou-se ao lado da cadeira dele. Tae-young podia sentir a presença dela. Perto, mas não invasiva. Sr. Park, eu estive pensando. Os móveis aqui são lindos, mas algumas dessas mesas laterais estão em posições desajeitadas. O senhor se importaria se eu as rearranjasse um pouco, apenas para que o senhor não esbarrasse nelas? O senhor não precisa fazer isso, eu sei, mas eu gostaria, se o senhor me permitir. Tae-young assentiu, não confiando em sua voz. Ela passou a próxima hora reestruturando seu escritório, explicando cada mudança, pedindo sua permissão para cada ajuste. Era bondade sem pena, assistência sem condescendência. Naquela noite, ele ficou do lado de fora do quarto de Yun-woo, novamente escutando. Era uma vez, a voz de Zara flutuou pela fresta da porta. Havia um pequeno príncipe que perdeu a voz. Não porque não podia falar, mas porque as palavras doíam demais para dizer. Tae-young ouviu o farfalhar das páginas. Ela estava lendo um livro, mas a história era claramente invenção dela. O príncipe vivia em um lindo castelo com seu pai, o rei. E o rei amava seu filho mais do que todo o ouro de todos os reinos. Mas o rei também estava triste, porque não sabia como dizer ao filho que estava tudo bem doer, que estar quebrado não significava estar sozinho. Houve uma pausa, então o som de Yun-woo se mexendo em sua cama. Um dia, uma viajante chegou ao castelo. Ela não tinha poções mágicas ou poderes especiais. Ela só tinha um coração que sabia como era a solidão. E você sabe o que ela fez? Silêncio. Ela sentou-se com o príncipe em seu silêncio. Ela não tentou consertá-lo ou mudá-lo. Ela apenas o lembrou que ele era amado, mesmo no silêncio, especialmente no silêncio. A mão de Tae-young pressionou o batente da porta enquanto sua garganta se contraía. E lentamente, muito lentamente, o príncipe lembrou que sua voz não havia sumido. Estava apenas descansando, esperando o dia em que as palavras se sentissem seguras novamente. Na manhã seguinte, Yun-woo veio para o café da manhã. Ele sentou-se à mesa sem ser chamado, sem ser lembrado. Zara colocou um prato de ovos mexidos e torrada na frente dele, cortados em pequenos triângulos. Bom dia, corajoso, ela disse alegremente. Eu fiz os ovos do seu pai também, mas acho que coloquei muito sal nos dele. Não conte a ele. E então, impossivelmente, milagrosamente, o canto da boca de Yun-woo se contraiu. Não exatamente um sorriso, mas o fantasma de um. A mão de Tae-young apertou sua xícara de café tão forte que ele pensou que ela poderia quebrar. No final da segunda semana, a mansão parecia diferente, mais leve de alguma forma.
Zara tinha um jeito de preencher os espaços com um calor que não tinha nada a ver com temperatura e tudo a ver com presença. Ela cantava enquanto trabalhava, músicas em idiomas que Taeyang não entendia, mas sentia em seu peito. Ela contava histórias sobre sua família em Lagos, sobre seu pai que consertava rádios, e sua mãe que podia discutir com qualquer um até a submissão. Mamãe uma vez discutiu com um funcionário do governo por 3 horas sobre uma estrada que precisava de conserto. Zara contou a Yun-woo enquanto eles dobravam a roupa juntos. O menino tinha começado a segui-la para todos os lugares, uma sombra silenciosa. Ela não parou até que ele concordou em enviar trabalhadores. Então ela fez chá e biscoitos para ele, porque ela disse que até homens teimosos merecem doçura. Yun-woo observou suas mãos se moverem, imitando sua técnica de dobrar com intensa concentração. Você é bom nisso, Zara elogiou. Você tem mãos cuidadosas. Sua mãe te ensinou bem. O menino congelou. Então lentamente ele assentiu. Foi o primeiro reconhecimento de sua mãe que ele fez em 6 meses. Taeyang teve que sair do quarto antes que eles vissem sua reação. Mas foi naquela mesma noite que tudo mudou. Taeyang estava em seu escritório, lutando com a decepção mais a cada dia. Observar Zara cuidar de seu filho com tamanha devoção genuína, enquanto mentia para ela sobre sua visão, parecia cada vez mais errado. Ele estava considerando encerrar a farsa quando ouviu vozes alteradas vindas do saguão. Eu te vi embolsar aquelas notas. A voz da Sra. Park era aguda com acusação. Não ouse mentir para mim. O sangue de Taeyang gelou. Ele moveu-se rapidamente em direção ao som, seus óculos escuros quase escorregando em sua pressa. No saguão, a Sra. Park estava de braços cruzados, olhando fixamente para Zara, que parecia atordoada. Yun-woo estava nas escadas, seus olhos arregalados de medo. Eu não peguei nada, Sra. Park. Eu juro que contei o dinheiro da casa esta manhã. Dos meus está faltando. A senhora foi a única perto do escritório. Eu não estive no escritório. Eu não faria. A voz de Zara falhou. Sr. Park, por favor, eu nunca roubaria de você. Taeyang sentiu o momento se cristalizar ao redor dele. Era isso, o verdadeiro teste, não do caráter de Zara, mas do seu próprio. Reviste os aposentos dela, ele ouviu a si mesmo dizer, as palavras com gosto de cinzas. O rosto de Zara desmoronou. Sr. Park, se você não tem nada a esconder, não se importará. Ele odiava a si mesmo ao dizer isso. Odiava o tremor na voz de Zara, a maneira como Yun-woo agarrava o corrimão como se fosse a única coisa sólida em um mundo em declínio. A Sra. Park marchou com Zara escada acima, triunfante. Taeyang ficou no saguão, seu coração batendo forte, perguntando se ele tinha acabado de destruir a melhor coisa que tinha acontecido à sua família em meses. 20 minutos depois, a Sra. Park voltou, sua expressão azeda. Nada. Ela está limpa. Claro que estou, Zara disse baixinho, descendo as escadas com dignidade ferida. Eu venho da pobreza, Sra. Park. Eu sei como é não ter nada. É exatamente por isso que eu nunca pegaria o que não é meu. O dinheiro ainda está faltando. Então talvez a senhora devesse verificar seus próprios bolsos antes de acusar os outros. Zara disse, sua voz firme apesar das lágrimas em suas bochechas. O rosto da Sra. Park ficou vermelho. Como ousa? Isso é o suficiente. Taeyang levantou a mão. Sra. Park, verifique seu escritório novamente com cuidado. A mulher mais velha bufou, mas obedeceu. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Taeyang podia sentir a dor de Zara como algo físico no quarto, mas ele não podia olhar para ela. Não podia quebrar o personagem, ainda não. Sr. Park, Zara disse suavemente. Eu entendo se o senhor quiser que eu vá embora, mas, por favor, deixe-me dizer adeus a Yun-woo primeiro. Você não vai a lugar nenhum, mas você não confia em mim. Eu disse que você não está indo embora. A Sra. Park retornou parecendo profundamente envergonhada.
O dinheiro estava na minha gaveta da mesa. Eu devo ter colocado lá ontem e esquecido. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento do dano causado. Ela simplesmente virou e se afastou. Zara ficou no meio do saguão, tremendo. Yun-woo correu escada abaixo e pegou a mão dela, puxando-a para a cozinha com urgência desesperada. Tae-young a ouviu chorar depois que eles ficaram fora de vista. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Sua decepção permitiu que a acusação da Sra. Park ferisse alguém que merecia coisa melhor. Alguém que tinha sido nada além de gentil com seu filho, com ele, com todos nesta casa. Às 2h da manhã, Tae-young encontrou-se parado do lado de fora da cozinha. A luz vazava por debaixo da porta. Ele a abriu silenciosamente. Zara estava sentada no balcão, com o telefone pressionado no ouvido, falando em iorubá rapidamente. Ela estava chorando baixinho, e embora Tae-young não pudesse entender as palavras, ele entendeu o tom. Dor, exaustão, saudade de casa. Quando ela desligou, ela enterrou o rosto nas mãos. Sinto muito, Tae-young disse. Ela pulou, virando-se. Sr. Park, eu não o ouvi. Ela limpou os olhos rapidamente. Sinto muito por chorar. Eu estou bem. Eu estou bem. Você não está bem. Ele se moveu para a cozinha, sua mão encontrando a borda do balcão. E você tem todo o direito de não estar. A Sra. Park encontrou o dinheiro dela. Foi um mal-entendido. Foi uma acusação que nunca deveria ter sido feita. A mandíbula de Tae-young apertou. Você tem sido nada além de exemplar, e você foi tratada com suspeita porque eu sou estrangeira, Zara terminou em voz baixa. Porque eu sou diferente. Porque pessoas que se parecem comigo são fáceis de culpar. A verdade disso pesou entre eles. Eu quero que você saiba, Tae-young disse cuidadosamente, que eu acredito em você. Eu acredito em seu caráter, meu filho. Sua voz falhou. Yun-woo não respondeu a ninguém da maneira como ele responde a você. Você deu a ele algo que eu não pude, algo que eu comecei a pensar que ele tinha perdido para sempre. Esperança, Zara sussurrou. Conexão. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Sr. Park, posso lhe perguntar algo? Claro. Você alguma vez se cansa da escuridão? A pergunta o atingiu como um golpe físico. O que você quer dizer? Ser cego, não ver o rosto do seu filho, não ver o mundo ao seu redor. Isso te deixa bravo? A parede cuidadosamente construída de Tae-young tremeu. Todos os dias, eu pensei assim. A voz de Zara era gentil porque eu vejo a maneira como você vira a cabeça em direção aos sons. A maneira como suas mãos apertam quando Yun-woo está por perto, como se você estivesse tentando alcançar através da escuridão para tocá-lo. É o pior tipo de desamparo, Tae-young admitiu, as palavras escapando antes que ele pudesse impedi-las. Sabendo que ele está sofrendo e não sendo capaz de ver isso em seus olhos, não sendo capaz de vê-lo curar. Mas você pode sentir, não pode? Zara se aproximou. Você pode sentir quando ele está no quarto, quando ele está triste, quando ele está começando a voltar a si mesmo. Como você sabe disso? Porque o amor não precisa de olhos, Sr. Park. Precisa de presença. E você está sempre presente para ele, mesmo quando não pode vê-lo. A garganta de Tae-young se fechou. Aqui ele estava mentindo sobre sua cegueira. E ela estava lhe dando uma graça que ele não merecia. Posso te contar algo? Zara perguntou. Por favor. A primeira vez que eu vi Yun-woo, eu me vi. Quando eu tinha 8 anos, meu pai morreu. E eu parei de falar por 3 meses. Não porque eu não podia, mas porque cada palavra parecia admitir que ele realmente tinha ido embora. O que te trouxe de volta? Minha avó. Ela me disse que o silêncio estava bem, mas o silêncio não era o mesmo que esquecer. Que eu podia falar e ainda honrar meu luto, que minha voz não era uma traição ao meu amor. Tae-young sentiu lágrimas pressionando atrás de seus óculos escuros.
O que você disse a ele quando leu aquela história sobre o príncipe que perdeu a voz? Zara sorriu tristemente. Eu disse a ele que curar não significa esquecer, que a mãe dele gostaria que ele encontrasse sua voz novamente, que o amor não termina apenas porque alguém se vai. Você acha que ele acreditou em você? Eu acho que ele está tentando. Eles ficaram na cozinha, duas pessoas separadas por mentiras e verdade, conectadas por um pequeno menino que precisava de ambos. Obrigado, Taeyang disse finalmente, por vê-lo, por ver o que ele precisa. Obrigado por confiar em mim com ele, Sr. Park. Ele é uma criança notável. Ele tem uma pessoa notável cuidando dele. A respiração de Zara falhou e Taeyang percebeu o quão próximos eles estavam. Ele podia sentir o perfume dela, algo floral e quente. Podia sentir o calor irradiando de sua pele. Eu deveria deixá-lo descansar, ela disse suavemente. É tarde. Zara, sim. Não vá embora. Não por causa da Sra. Park ou de qualquer outra pessoa. Fique. Yun-woo precisa de você. Só Yun-woo. A pergunta pairou no ar como uma confissão esperando para ser feita. O coração de Taeyang batia contra suas costelas. Boa noite, senhorita Okoro. Ele saiu antes que ela pudesse ver através de seus óculos a verdade queimando em seus olhos. A semana seguinte trouxe uma descoberta que abalou a resolução de Taeyang. Ele estava em seu escritório revisando documentos em braille reais para manter as aparências quando ouviu risadas. Risadas reais e genuínas. Ele foi até a porta e os viu no jardim. Zara e Yun-woo cobertos de farinha, fazendo o que parecia ser tim-tim nigeriano. Ela estava ensinando-o a enrolar a massa. E toda vez que ele fazia um pedaço disforme, ela ria e fazia um ainda pior. Veja, o meu parece um sapatinho. O seu é muito melhor. O rosto inteiro de Yun-woo estava iluminado de alegria. Ele apontou para o nariz coberto de farinha dela e seus ombros tremeram com risadas silenciosas. Você está rindo de mim, jovem? Zara ofegou em falsa ofensa. Eu quero que você saiba que esta é a última moda em Lagos. Ela tocou o nariz dele com farinha e a boca de Yun-woo se abriu. Não. A palavra explodiu no jardim como um rojão. Zara congelou. Os olhos de Yun-woo se arregalaram, sua mão voando para sua boca como se ele pudesse empurrar a palavra de volta. Yun-woo, Zara sussurrou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você falou. Oh, meu Deus, você falou. O menino olhou para ela, aterrorizado e maravilhado em igual medida. Diga de novo, ela encorajou gentilmente. O que você quiser dizer, qualquer coisa. Os olhos de Yun-woo encontraram seu pai parado na porta. O corpo inteiro de Taeyang tinha ficado rígido. Apa, Yun-woo disse, sua voz rouca pelo desuso. Apa, eu falei. Taeyang não pôde evitar. Seu olhar disparou diretamente para o rosto de seu filho, afiado e focado, e completamente, totalmente errado para um cego. A cabeça de Zara virou lentamente para ele. Seus olhos se encontraram. E naquele instante, ela soube. Sr. Park, ela disse lentamente, sua voz tremendo. Seus olhos. A mão de Taeyang foi para seus óculos escuros, mas era tarde demais. A verdade estava estampada em seu rosto, na maneira como ele estava olhando diretamente para seu filho, nas lágrimas em suas bochechas que ele podia ver refletindo o sol da tarde. Você consegue ver? Zara respirou. Você sempre foi capaz de ver. Yuno olhou entre eles, confuso. Apa, o que há de errado? Nada está errado, amigão. Taeyang conseguiu. Vá para dentro e se lave, ok? Zara e eu precisamos conversar. O menino hesitou, mas Zara acenou encorajadoramente. Vá, corajoso. Eu estarei lá em breve. Assim que Yinwoo desapareceu dentro de casa, Zara virou-se para Taeyang com uma expressão que o cortou até os ossos. Traição, dor, raiva. Há quanto tempo? Ela perguntou. Desde antes de você chegar. Você tem fingido todo esse tempo, me observando, me testando.
A voz dela subiu a cada pergunta. Algo disso era real ou eu era apenas um experimento? Não foi assim. Então como foi, Sr. Park? Ela se aproximou, farinha ainda em suas roupas, lágrimas abrindo trilhas nela em seu rosto. Diga-me como é mentir para alguém que tem cuidado do seu filho, que tem ajudado você em sua própria casa, que tem aberto o coração para sua família. Eu precisava saber. As palavras explodiram dele. Você tem alguma ideia de como é ver pessoa após pessoa sorrir para o seu rosto e então machucar seu filho no momento em que eles pensam que você não está olhando? Eu tinha que saber se você era real. Então, você mentiu para mim, me manipulou. Eu estava protegendo meu filho, me tratando como se eu já fosse culpada. As mãos de Zara tremeram. Eu não fiz nada além de cuidar de Yun-woo, nada além de tentar ajudá-lo a curar. E você tem me observado como se eu fosse algum tipo de criminosa todo esse tempo. Isso não é justo. Justo? Ela riu amargamente. Você quer falar sobre justo? Eu deixei minha família, eu deixei minha casa. Eu trabalho até a exaustão para pessoas que olham para mim com suspeita todos os dias. E a única pessoa que eu pensei que me via, a única pessoa que eu pensei que entendia, você estava mentindo para mim. Tae-young sentiu como se estivesse se afogando. Zara, por favor. Você me viu chorar ontem à noite? Quando a Sra. Park me acusou de roubar, você viu aquilo? O silêncio dele foi resposta suficiente. Você me viu desmoronar e você não fez nada. Você me deixou acreditar que você era cego e desamparado quando você poderia ter me defendido. Quando você poderia ter dito à Sra. Park que ela estava errada. Eu disse a ela para procurar novamente. Depois que você disse a ela para revistar meu quarto, a voz de Zara falhou. Você tem alguma ideia de como isso foi? Ser violada assim? Ter minha integridade questionada? Sinto muito, Tae-young disse desesperadamente. Sinto muito. Você está certa. Eu deveria ter parado imediatamente. Você deveria ter sido honesto comigo desde o início. Eu não podia arriscar. Não com o bem-estar de Yun-woo. O bem-estar dele. Os olhos de Zara brilharam. Eu não fiz nada além de priorizar o bem-estar dele. Eu o abracei quando ele chorou. Eu sentei com ele em seu silêncio. Eu dei a ele tudo o que eu tenho para dar. E você estava apenas observando, julgando, decidindo se eu era digna. Não foi assim. Então, como foi? Ela se aproximou tanto que ele podia ver as faíscas douradas em seus olhos castanhos, podia ver a dor que ele havia causado escrita em cada linha de seu rosto. Diga-me, Tae-young, como foi? Seu nome em sua boca, sem o tratamento formal, parecia intimidade e acusação ao mesmo tempo. Eu estava errado, ele admitiu. Eu pensei que estava sendo cuidadoso, sendo protetor, mas eu estava apenas sendo um covarde. Eu estava com medo de ser ferido novamente, de Yun-woo ser ferido novamente. Então eu te feri em vez disso. Eu te feri quando você não tinha feito nada para merecer. Você está certa. Eu não merecia. Zara recuou, colocando distância entre eles. Eu preciso de tempo para pensar. Por favor, não vá embora, Tae-young disse, odiando o quão desesperado ele parecia. Yun-woo precisa de você. Yun-woo precisa de honestidade. Ele precisa de pessoas que não mintam para ele. Ela enxugou os olhos. Eu preciso descobrir se posso confiar em você. Se posso confiar em algo disso. Ela passou por ele e entrou na casa. E Tae-young ficou no jardim sozinho, cercado por flores e pela evidência de alegria que ele acabara de destruir. O resto do dia foi agonia. Zara o evitou completamente, focando toda a sua atenção em Yun-woo. O menino estava muito animado para ter encontrado sua voz novamente para notar a atenção, tagarelando em pequenos surtos sobre tudo e nada. Zara, olha, um pássaro. Eu vejo, querido. É lindo. Apa! Zara fez xin-xin. É bom, tenho certeza que é Yun-woo.
Mas toda vez que Tiang tentava chamar a atenção de Zara, ela desviava o olhar. A luz que vinha crescendo na casa diminuiu novamente, substituída por uma fria formalidade que doía mais que o silêncio. Naquela noite, Tae-Yang não conseguiu dormir. À meia-noite, ele ouviu passos no corredor e olhou para ver Zara descendo as escadas com sua mochila. O pânico tomou seu peito. Ele a seguiu até a cozinha e a encontrou arrumando seus pertences na bolsa. Algumas trocas de roupa, alguns produtos de higiene pessoal, uma Bíblia gasta. Você está indo embora. Não era uma pergunta. As mãos de Zara pararam. Eu não posso ficar aqui, Tae-Yang. Não assim. Porque eu menti para você. Porque eu não sei mais o que é real. Ela virou para encará-lo, e a exaustão em seus olhos quebrou algo nele. Você quis dizer alguma coisa? As conversas que tivemos, as coisas que você disse, cada palavra. Como posso acreditar em você? A voz dela era suave, derrotada. Você é bom em fingir. Você fingiu ser cego por semanas. Como eu sei que você não está fingindo agora? Tae-Yang removeu seus óculos escuros, colocando-os no balcão entre eles como uma rendição. Eu não posso fazer você acreditar em mim. Eu não posso desfazer o que eu fiz. Mas eu posso te dizer a verdade agora. Tudo isso e espero que isso conte para algo. Zara cruzou os braços esperando. Minha esposa Jisoo morreu em um acidente de carro. Eu estava dirigindo. Batemos em gelo negro e o carro capotou. A voz dele era firme, clínica. A única maneira que ele conseguia passar por isso. Ela morreu no impacto. Acordei no hospital com trauma ocular severo e um filho que não falaria. Sinto muito, Zara sussurrou. Todos me disseram que eu ficaria cego para sempre. E por meses eu fiquei. Aprendi a navegar pela casa, aprendi braille, aprendi a viver na escuridão, e naquela escuridão contratei cuidadores para Yungu. Mas eu tinha câmeras de babá instaladas porque algo parecia errado. Ele pegou o telefone, rolou até um vídeo e entregou a ela. Zara assistiu à filmagem. Uma mulher de meia idade puxando Yungu pelo braço, falando asperamente em coreano. O rosto do menino estava vazio, aceitando o tratamento como se ele o merecesse. Houve 3 antes de você, Tae-Yang continuou. 3 mulheres que sorriram para mim e machucaram meu filho. Então, quando a cirurgia funcionou, quando eu pude ver novamente, eu pensei. Eu pensei que se eu continuasse fingindo, eu finalmente poderia saber a verdade sobre as pessoas. Eu poderia protegê-lo. Então você usou sua cegueira como um teste. Sim. E estava errado. Era cruel e manipulador. E eu justifiquei isso dizendo a mim mesmo que era pelo bem de Yun-woo, mas realmente ele encontrou os olhos dela. Eu estava apenas com medo. Medo de confiar na pessoa errada novamente, medo de falhar com meu filho novamente. Zara largou o telefone. O que mudou? Você mudou. A voz de Tae-Yang ficou rouca. Desde o primeiro dia você foi diferente. Você não via Yun-woo como um trabalho ou um fardo. Você o via como uma criança que estava sofrendo. Você sentou com ele em seu silêncio. Você deu a ele espaço para curar. E todos os dias eu a vi dar pedaços de si mesma para torná-lo inteiro novamente. Então por que você não me contou a verdade? Porque no momento em que percebi que deveria, eu estava muito envolvido e com medo. Ele deu um passo mais perto. Eu estava com medo de que se você soubesse que eu estava observando, você iria embora. Que você me odiaria. Que você tiraria a única luz que Yun-woo conhece desde que sua mãe morreu. Então você me deixou acreditar em uma mentira em vez disso. Sim. E sinto muito. Sinto muito mesmo, Zara. Você merecia honestidade desde o início. Você merecia confiança. Em vez disso, eu lhe dei suspeita e vigilância. Lágrimas escorregaram por suas bochechas. Você sabe o que mais dói? Não que você mentiu, mas que você me viu ser acusada de roubo e não disse nada. Você deixou a senhora Park me humilhar. Você a deixou revistar meu quarto como se eu fosse uma criminosa. Eu sei, e não há desculpa para isso. Nenhuma. As mãos de Tae-Yang se cerraram ao lado do corpo.
Eu disse a mim mesmo que estava mantendo o teste, mas na verdade eu estava apenas sendo um covarde. Eu deveria ter defendido você imediatamente. Eu deveria ter demitido a Sra. Park na hora. Em vez disso, eu deixei você ser ferida porque eu estava muito comprometido com a minha decepção. Por quê? A voz de Zara falhou. Por que você escolheu sua mentira em vez da minha dignidade? Porque eu estou quebrado, Taeyang disse simplesmente. Porque perder Jisoo quebrou algo em mim e eu tenho operado por medo em vez de fé. Medo de que todos machucariam meu filho. Medo de que eu não pudesse confiar em meu próprio julgamento. Medo de deixar alguém se aproximar significaria perdê-los também. Ele se aproximou até que apenas a ilha da cozinha os separava. Mas observando você com Yun-woo estas últimas semanas, vendo a maneira como você o ama sem esperar nada em troca, a maneira como você aparece todos os dias com bondade, mesmo quando você está exausta, mesmo quando a Sra. Park a trata como se você fosse inferior. Zara, você tem me mostrado como a coragem realmente se parece, como a confiança se parece, e eu tenho sido muito cego para ver isso. Esse é o problema, Chang'e. Você não era cego. Você viu tudo. Você apenas escolheu ver em segredo. Você está certo. E eu não posso mudar isso. Mas eu posso te prometer isso. Sem mais mentiras, sem mais testes. Se você ficar, você terá completa honestidade de mim sobre tudo. Zara ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos traçando o zíper de sua mochila. Quando a Sra. Park me acusou de roubar, ela disse finalmente, eu liguei para minha mãe. Isso é o que você ouviu aqui ontem à noite. Eu disse a ela que queria voltar para casa, que estava cansada de ser tratada como se eu não importasse. O peito de Taeyang apertou. Você sabe o que ela me disse? O sorriso de Zara era triste. Ela disse, Zara, você sempre correu em direção às coisas quebradas. Rádios quebrados, corações partidos, pessoas quebradas. Esse é o seu dom. Mas às vezes as coisas quebradas podem te cortar. Ela me disse para ter cuidado, para proteger meu coração. Sua mãe é sábia, ela é. E ela me ensinou que as pessoas cometem erros. Que a graça é uma escolha, não um sentimento. Mas Taeyang, Zara olhou para ele com honestidade crua. Eu não sei se posso trabalhar em um lugar onde eu não sou confiada, onde eu tenho que me perguntar se estou sendo observada, julgada, testada. Você não será. Não mais. Como posso saber disso? Porque eu estou te dando algo que eu nunca dei a ninguém. Taeyang pegou seu telefone novamente, abriu um aplicativo e virou a tela para ela. O sistema de câmeras de babá. Cada câmera nesta casa, eu estou excluindo agora mesmo na sua frente. Ele apertou deletar e a tela de confirmação apareceu. Tem certeza de que deseja excluir permanentemente todas as filmagens e desativar todos os dispositivos? Espere, Zara disse. Essas câmeras, elas mantêm um uso seguro. Você mesmo disse que os outros cuidadores. Eu não preciso de câmeras para saber que você o manterá seguro. Eu vi quem você é, a verdadeira você, e eu confio em você completamente. Ele apertou confirmar. A tela ficou escura. Lá, Taeyang disse, chega de observar, chega de testar, apenas confiança. Zara olhou para o telefone e então para ele. Você realmente acabou de excluir seu sistema de segurança. Eu excluí meu medo. Há uma diferença. Isso foi estúpido, ela sussurrou. Provavelmente, mas também é a verdade. Eu confio em você, Zara Okoro. Não porque eu te testei e você passou, mas por quem você é quando ninguém está olhando. Essa é a pessoa que eu quero cuidando do meu filho. Essa é a pessoa que eu... Ele se interrompeu. A pessoa que você o quê? Taeyang respirou fundo. A pessoa com quem passei a me importar profundamente, não apenas como cuidadora de Yun-woo, mas como alguém que trouxe a luz de volta para esta casa, para minha vida. A respiração de Zara falhou. Taeyang, não estou pedindo para você sentir o mesmo.
Estou apenas pedindo para você ficar. Me dê uma chance de ganhar sua confiança da maneira certa. Deixe-me provar que posso ser honesto, que posso ser digno do presente que você deu à minha família. Ela ficou ali, emoções travando uma guerra em seu rosto. Finalmente, ela abriu a mochila e começou a desempacotar suas coisas, colocando-as de volta no balcão uma a uma. Não estou ficando por causa do que você disse, ela lhe disse firmemente. Estou ficando por causa de Yun-woo, porque aquele garotinho acabou de encontrar sua voz novamente. E ele precisa de estabilidade. Ele precisa saber que as pessoas não simplesmente vão embora. Eu entendo. Mas Zara continuou, encontrando seus olhos. Eu preciso que você entenda algo também. A confiança não é apenas devolvida porque alguém pede desculpas. É conquistada dia a dia, escolha por escolha. E agora estou escolhendo lhe dar uma chance de conquistá-la. Mas apenas uma chance, Tae-young. Eu não serei enganada novamente. Você tem minha palavra. Honestidade completa sobre tudo. Então me diga algo verdadeiro agora. Algo que você não contou a ninguém. Tae-young não hesitou. Eu me culpo pela morte de Jisoo todos os dias. E alguma parte de mim tem se punido ficando no escuro mesmo depois que eu pude ver novamente. Porque se eu não pudesse ver, eu não poderia viver plenamente. E eu não achei que merecia viver plenamente quando ela não podia. As palavras pairaram no ar, cruas e sangrando. A expressão de Zara suavizou. Isso não é verdade, Tae-young. Isso é a culpa mentindo para você. Qual é a diferença? A verdade te liberta. A culpa te mantém preso. Ela se moveu ao redor da ilha, ficando perto o suficiente para que ele pudesse ver a compaixão em seus olhos. A morte de Jesus não foi sua culpa. Condições climáticas e da estrada e um tempo terrível. Foi isso que a matou, não você. E ficar na escuridão, literal ou metafórica, não honra a memória dela. Viver honra, amar seu filho honra, curar honra. Como você é tão sábia? Eu não sou sábia. Eu sou apenas alguém que sabe como é carregar a culpa que não me pertence. Ela tocou a mão dele brevemente, então recuou. Meu pai morreu de um ataque cardíaco quando eu tinha 8 anos. Passei anos pensando que se eu tivesse sido mais quieta, causado menos estresse, talvez ele ainda estivesse vivo, mas minha avó me disse que o amor não é medido no que evitamos, é medido no que damos. E você está dando a Yun-woo tudo o que você tem, Chiang. É isso que importa. Eu estou tentando, mas continuo falhando. Você é humano. Humanos falham. O que importa é que você continue tentando. Ela pegou um pano de prato, limpou os olhos. Agora é tarde, e amanhã, Yun-woo vai acordar querendo falar nossos ouvidos. Deveríamos dormir. Zara, sim. Obrigado por ficar, por me dar outra chance. Não me agradeça ainda. Você ainda tem que conquistar. Ela saiu da cozinha e Tae-young ficou sozinho no silêncio, sentindo algo que não sentia há meses. Não exatamente esperança, mas talvez a possibilidade dela. A manhã seguinte trouxe um tipo diferente de tensão. Yun-woo pulou na cozinha no café da manhã, tagarelando animadamente. Zara, Zara, adivinha? Eu sonhei que podia voar e Appa estava lá e você estava lá e nós voamos sobre o oceano. Zara sorriu, preparando seu café da manhã favorito. Isso parece um sonho maravilhoso, corajoso. E Appa podia ver. No meu sonho, ele podia ver tudo. Yun-woo se virou para o pai. Appa, eu queria que você pudesse realmente ver. Então você poderia ver como a Zara é bonita. Tae-young engasgou com seu café. As bochechas de Zara coraram. Yun-woo, Tae-young conseguiu. Isso é um pensamento muito gentil, mas é verdade. Zara é bonita e legal, e ela faz o melhor chin-chin do mundo inteiro. Eu não sei sobre o mundo inteiro, Zara riu, colocando o prato dele. Mas obrigado, doce menino. A senhora Park entrou na cozinha, sua expressão azeda. Senhor Park, eu preciso discutir as contas da casa com o senhor.
Agora não, senhora Park. Mas, senhor, é importante. Eu disse, agora não. A voz de Taeyang era firme. Na verdade, senhora Park, eu gostaria que a senhora pedisse desculpas à senhorita Okoro pela sua acusação de ontem. O rosto da mulher mais velha ficou rígido. Eu encontrei meu erro. Isso não é desculpa suficiente. Não, não é. Taeyang se levantou e, embora ele tivesse abandonado seus óculos escuros naquela manhã, sua presença dominava o quarto. A senhora acusou Zara de roubo sem provas. A senhora a humilhou. A senhora exigiu que o quarto dela fosse revistado como se ela fosse uma criminosa. Isso exige um pedido de desculpas real. A boca da senhora Park abriu e fechou como um peixe. Finalmente, ela se virou para Zara com ressentimento mal disfarçado. Eu peço desculpas pelo mal-entendido. Isso não é um pedido de desculpas, Taeyang disse friamente. Tente novamente, desta vez com sinceridade. A cozinha ficou em silêncio. Yun-woo observou com olhos arregalados. O rosto da senhora Park ficou vermelho, mas ela se curvou ligeiramente. Senhorita Okoro, peço desculpas por acusá-la de roubo. Foi errado da minha parte. Eu deveria ter sido mais cuidadosa antes de fazer uma alegação tão séria. Zara assentiu graciosamente. Desculpas aceitas, senhora Park. Depois que a mulher mais velha saiu, Yun-woo olhou para seu pai com um novo respeito. Apa, você foi assustador. Às vezes temos que ser assustadores para proteger as pessoas de quem nos importamos, Tiang disse olhando para Zara. Ela encontrou os olhos dele e algo passou entre eles. Não perdão. Ainda não, mas reconhecimento. Ele estava tentando. Os dias que se seguiram foram cuidadosos. Taeyang manteve sua promessa de honestidade completa, às vezes em graus quase desconfortáveis. Vou para o meu escritório agora, ele diria a Zara. Tenho uma teleconferência com o conselho. Provavelmente será chato e cheio de pessoas tentando me impressionar. O jardim está lindo hoje, ele comentaria. Posso ver cada flor da minha janela. As rosas são suas favoritas, não são? Eu notei que você sempre para cheirá-las. Estou lutando com algo, ele admitiria durante o jantar. O terapeuta de Yun-woo quer aumentar suas sessões, mas tenho medo de que isso possa sobrecarregá-lo. O que você acha? E lentamente, cautelosamente, Zara começou a responder com suas próprias verdades. Sinto terrivelmente a falta da minha família, ela diria enquanto cozinhava. Minha irmã mais nova me enviou um vídeo ontem de sua peça escolar e eu chorei por 1 hora. Às vezes me sinto como uma estranha nesta casa, ela admitiria. Como se não importa o quão duro eu trabalhe, algumas pessoas sempre me verão como temporária, como inferior. Tenho medo de me importar demais, ela confessaria uma noite enquanto observavam Yun-woo brincar no jardim. Porque toda vez que me permito amar algo, parece escorregar. Essas conversas, honestas e cruas, construíram algo frágil entre eles. Uma base que um dia poderia sustentar peso. 2 semanas após o confronto, Yun-woo correu para dentro de casa com um desenho. Ah, Zara, olha o que eu fiz! Era um desenho a giz de cera de 3 bonecos de palito de mãos dadas. Uma figura masculina alta, uma figura feminina com pele escura e um sorriso brilhante, e uma pequena figura no meio. Essa é a nossa família, Yun-woo anunciou orgulhosamente. A respiração de Taeyang falhou. Os olhos de Zara se encheram de lágrimas. Yun-woo, ela disse gentilmente. Sua família é você e seu apa. Eu sou apenas sua família também, o menino insistiu. Família são pessoas que amam você e você nos ama, certo? Zara olhou para Taeyang, que estava olhando para o desenho como se ele contivesse os segredos do universo. Sim, ela sussurrou. Eu amo vocês dois. Então sua família. A lógica de Yun-woo era simples e inatacável. Podemos pendurar na geladeira? Claro que podemos, corajoso. Enquanto Yun-woo corria para pegar fita, Taeyang se aproximou de Zara. Ele está certo, você sabe. Sobre o quê? Sobre você ser família. Você se tornou essencial para nós, Zara. Para nós dois.
Taeyang, eu sei que você ainda está construindo confiança em mim. Eu sei que não ganhei o direito de pedir mais, mas preciso que você saiba que o que começou como um teste se tornou algo real. Em algum lugar entre seu primeiro dia e agora, você deixou de ser a governanta e você se tornou a pessoa em quem penso quando acordo, a pessoa que procuro em todos os cômodos, a pessoa para quem quero contar tudo. As mãos de Zara tremeram. Você não pode dizer coisas assim. Por que não? Eu prometi honestidade, porque eu estou tentando proteger meu coração. As palavras explodiram dela. Você não entende. Eu já perdi tanto. Meu pai, minha casa, minha família. Toda vez que me permito me importar com algo aqui, tenho que lembrar que sou temporária, que meu visto pode ser negado, que eu posso ser mandada para casa, que esta linda vida que estou construindo pode desaparecer. E se não tivesse que ser temporário, o que você está dizendo? Taeyang pegou as mãos dela nas suas e ela não recuou. Estou dizendo que quero que você fique. Não como funcionária, não como alguém que estou testando ou observando ou avaliando, mas como alguém que pertence aqui conosco, comigo. Você está falando loucura talvez, mas loucura é a única coisa que faz sentido agora. Ele sorriu e isso transformou todo o seu rosto. Passei meses na escuridão, Zara, real e metafórica. E você trouxe a luz de volta. Você trouxe a alegria de volta. Você trouxe a voz do meu filho de volta. Você me fez lembrar como é sentir esperança por algo mais do que apenas sobreviver. Estou assustada, ela sussurrou. Eu também. Aterrorizada, na verdade. Mas aprendi algo com você. Estar assustado não significa que paramos de tentar. Significa que tentamos de qualquer maneira. Yun-woo voltou com a fita, alheio ao momento que estava interrompendo. Zara, ajude-me a pendurá-lo no alto. Eles se moveram juntos para pendurar o desenho na geladeira, suas mãos se roçando enquanto trabalhavam. Quando estava seguro, Yun-woo recuou com satisfação. Perfeito. Agora todos saberão que somos família. Naquela noite, depois que Yun-woo estava dormindo, Taeyang encontrou Zara no jardim. Ela estava sentada no banco sob o caramanchão de rosas, olhando para as estrelas. Na Nigéria, ela disse enquanto ele sentava ao lado dela, temos um ditado, o rio que esquece sua fonte secará. Eu penso muito nisso aqui, sobre não esquecer de onde eu vim, mesmo enquanto construo algo novo. Você poderia ter ambos, Taeyang disse. Seu passado e seu futuro, eles não precisam ser coisas separadas. Como poderíamos visitar a Nigéria juntos? Você, eu e Yun-woo. Você poderia nos mostrar onde você cresceu, nos apresentar sua família. Poderíamos garantir que Yun-woo cresça entendendo que o amor não é limitado por geografia ou cultura. Zara virou-se para ele, olhos arregalados. Você faria isso? Eu faria qualquer coisa para fazer você sentir que pertence. Porque você pertence, Zara. Você pertence aqui conosco. Eu não sei se estou pronta para isso, ela admitiu. Para você, para o que quer que isso esteja se tornando. Então iremos devagar. Tão devagar quanto você precisar. Eu não vou a lugar nenhum, e nem meu coração. É seu, sempre que você estiver pronta para pegá-lo. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e eles sentaram no jardim sob as estrelas. Duas pessoas quebradas aprendendo a ser inteiras juntas. Taeyang. Sim. Obrigado por ser honesto comigo. Finalmente. Obrigado por ficar, por me dar a chance de ser melhor. Você já é melhor. Você só precisava ver. Eles sentaram em um silêncio confortável, até que Zara finalmente falou novamente. Não estou pronta para dizer que te amo de volta. Ainda não. Mas estou pronta para parar de ter medo da possibilidade. Taeyang sorriu na escuridão. Isso é o suficiente. Isso é mais do que suficiente. Dentro da casa, o desenho de Yun-woo estava pendurado na geladeira. Uma simples representação a giz de cera de uma família que se encontrara da maneira mais inesperada.
Um bilionário coreano que teve que perder a visão para realmente ver. Uma mulher nigeriana que havia viajado pelo mundo para encontrar um lar. E um garotinho que havia perdido a voz e a encontrado novamente na segurança do amor deles. A manhã seguinte trouxe um brilho que parecia quase tangível. Yun-woo acordou cantando, realmente cantando, uma canção infantil coreana que Zara havia lhe ensinado, misturada com palavras de uma canção de ninar nigeriana. A combinação era caótica e desafinada e absolutamente perfeita. Tae-young estava na cozinha fazendo café quando Zara entrou. Ela havia prendido o cabelo em um turbante colorido, algo que ela não usava desde seu primeiro dia. "É lindo", ele disse. Ela o tocou conscientemente. "Eu parei de usá-los porque a Sra. Park disse que eram pouco profissionais, mas acordei hoje e pensei, isso é quem eu sou, profissional ou não. Você é perfeita exatamente como você é." O sorriso de Zara era tímido, mas genuíno. "Você está melhorando nessa coisa de honestidade. Eu tive uma boa professora." Yun-woo pulou na cozinha e parou, olhando para o turbante de Zara. "Uau, Zara, você parece uma rainha." "Obrigado, corajoso. Posso usar um também?" Zara riu. "Claro, eu vou te ensinar a amarrar depois do café da manhã." Eles comeram juntos, os três, e parecia uma família de uma maneira que Tae-young não havia experimentado desde a morte de Ji-soo. Diferente, mas não menos real, não menos preciosa. Depois do café da manhã, enquanto Zara mostrava a Yun-woo como enrolar o tecido em sua cabeça, o telefone de Tae-young tocou. Era o Dr. Lee. "Ouvi dizer que você parou de fingir ser cego", seu amigo disse sem preâmbulo. "Quer me contar como foi? Mal no início, mas talvez. Talvez esteja melhorando." A governanta. O nome dela é Zara, e ela não é apenas uma governanta, Sumin. Ela é tudo. Houve uma pausa. "Então, estou feliz por você, meu amigo. Você merece isso. Você merece ver o mundo claramente novamente em todos os sentidos." Depois de desligar, Tae-young voltou para a sala de estar para encontrar Yun-woo usando um turbante improvisado, fazendo poses enquanto Zara tirava fotos em seu telefone, ambos rindo histericamente. "Apa, olha, eu sou o rei Yun-woo de Seul. Você certamente é, amigão." Zara encontrou seus olhos sobre a cabeça de Yun-woo e o sorriso que ela lhe deu estava cheio de possibilidade de talvez, de um dia. E pela primeira vez desde o acidente, desde a escuridão, desde as mentiras e a perda e a solidão, Tae-young sentiu algo se assentar em seu peito. Esperança. Não o tipo frágil e desesperado que se quebra ao primeiro sinal de problema, mas o tipo robusto e duradouro que foi testado e provado verdadeiro. O tipo de esperança que vem de finalmente ver claramente, não apenas com os olhos, mas com o coração. "Venha aqui", Zara o chamou. "Você também precisa de um turbante. Esta é uma foto de família." E enquanto Tae-young a deixava enrolar o tecido em sua cabeça, enquanto Yun-woo desabava em risadas de como todos eles pareciam bobos, enquanto eles se amontoavam para uma selfie que seria borrada e imperfeita e absolutamente linda, ele percebeu algo profundo. Ele havia passado semanas fingindo ser cego para poder ver a verdade. Mas a verdadeira verdade estava lá o tempo todo, esperando que ele fosse corajoso o suficiente para confiar nela. O amor não exigia testes ou vigilância ou provas. Apenas exigia presença, honestidade e a coragem de ser visto, verdadeiramente visto por alguém que escolheu ficar de qualquer maneira. "Perfeito", Zara disse olhando para a foto em seu telefone. "Nós parecemos absolutamente ridículos e absolutamente perfeitos." "Isso é porque somos", Tae-young disse puxando ela e Yun-woo para um abraço. E naquele momento, com tecido em suas cabeças e alegria em seus corações, e a risada de um garotinho ecoando por uma casa que havia ficado muito quieta por muito tempo, eles estavam finalmente, inegavelmente, completamente em casa.